Eu sou Elizabeth Lima e este é o canal É de Arrepiar. Você é novo por aqui? Te convido a se inscrever no canal e, se gostar do vídeo, não esqueça de deixar o like. O Japão é um país muito conhecido por conta de sua influência tecnológica no mundo. Todos devem ter ouvido falar que no país existem diversos tipos de máquinas que vendem os mais variados produtos. São comuns aqui no Brasil máquinas para vender café, refrigerantes, biscoitos, chocolates e até cigarros. No Japão, porém, existem máquinas que vendem qualquer tipo de produtos, desde roupas íntimas até frutas e verduras. O Japão é um país muito admirado por ter uma excelente qualidade de vida para a população. É claro que existem algumas bizarrices, mas não convém comentar aqui. O intuito desse exposto, porém, é trazer ao conhecimento de todos que se interessam no assunto o lado sobrenatural daquele longínquo país. Nossa história se ambienta em uma região do Japão que se localiza próxima à cidade de Fukuoka, mais precisamente na vila Uninaki. A vila é palco de acontecimentos muito além dos que costumamos saber daquele importante país asiático. Na mencionada vila, existe uma placa no local que avisa que as leis constituintes japonesas não são obedecidas ou aplicadas lá. Canibalismo e assassinatos são muito comuns por lá. Ninguém sabe o motivo pelo qual os aparelhos telefônicos não funcionam por lá. É uma região evitada por muitos japoneses. Depois da Primeira Guerra Mundial, no final de novembro de 1918, o Japão, de país próspero, passou a ser devedor. Com essa grave crise, muitos japoneses saíram do país para servirem de mão de obra quase escrava em outras regiões do planeta. Com isso, a população masculina sofreu uma grande baixa e as mulheres passaram a ser importantes mão de obra na reconstrução daquele país. Em Fukuoka, estavam precisando de pessoas para a construção de uma ferrovia. Mariko, uma linda jovem de 20 anos, morava com sua mãe, Aika, que, apesar de ser idosa, trabalhava com bastante vitalidade na fazenda de maçã do senhor Hayato. Mariko, para ajudar sua mãe nas despesas, se voluntariou para trabalhar na obra. Reza a lenda que a jovem era muito assediada pelos poucos homens que lá trabalhavam, mas ela não queria envolvimento algum, só queria levar um pouco de sustento para sua casa. Em um determinado tempo, após o primeiro pagamento, alguns homens gastaram parte de seus salários em bebidas e viram a linda jovem pegando seu salário e indo em direção à sua casa despreocupadamente. Daquele grupo de homens bêbados, 2 saíram atrás dela. Em uma parte escura da construção, onde um túnel já estava pronto e os trilhos já estavam colocados, pois era um importante ponto de abastecimento de materiais para o desenvolvimento da obra, era com bastante regularidade que uma máquina passava por lá, carregando muitas peças de aço, dormentes e pedras para a colocação de novas extensões da linha férrea. Foi nesse ponto, próximo ao túnel, que os 2 rapazes a abordaram. Abusaram dela e levaram seu dinheiro. Apesar de saberem que as autoridades locais não se preocupavam com crimes ali, os rapazes tinham receio que os contratantes não aprovassem a atitude e os mandassem embora, pois a mão de obra feminina era muito importante naquela época. E se as mulheres não quisessem trabalhar lá por conta de crimes assim, as obras seriam interrompidas e não mais haveria trabalho para ninguém se sustentar. Inclusive eles também não teriam. E para que Mariko não os entregassem, eles a amordaçaram e a amarraram nos trilhos, na parte mais escura do túnel, pois sabiam que a máquina passaria ali em meia hora para levar mais materiais. E sabiam que a moça seria morta quando isso acontecesse.
E quando tudo estivesse consumado, eles tirariam as amarras e as mordaças, e aquilo não seria identificado como crime, mas como um terrível acidente. A pobre jovem ficou lá jogada, destituída da sua condição humana. Ela estava humilhada e sem condições de reagir. Após meia hora de intensa agonia que Maricô passava, a máquina surgiu. E Maricô estava com os olhos arregalados de tanto pavor, pois sabia que seu fim se aproximava. Quem estava nos controles da locomotiva não havia reparado que a moça estava amarrada nos trilhos e seguiu seu trajeto. A moça, então, foi dividida ao meio, e os únicos que sabiam que ela estava lá foram seus algozes. Quando a locomotiva fez manobra e deixou o local, os rapazes foram lá para concluir seus planos e sair de lá como se nada soubessem. Mas perceberam que a moça, por alguma razão desconhecida, ainda vivia. Eles não poderiam ficar lá desse jeito, porque ela ainda tinha condições de denunciá-los. Então, desesperados, a pegaram e levaram para um lugar remoto da vila em que ela morava, para em seguida descartar o corpo, em um local que não pudesse ser investigado. E se as investigações acontecessem, elas não chegariam até eles. Assim fizeram. Recolheram as duas partes do corpo, colocaram em 2 sacos e jogaram óleo sobre o sangue dos trilhos para evitar odores quando o sangue começasse a se deteriorar. Já na vila de Maricô, os rapazes acharam uma clareira na beira da estrada. Essa clareira estava localizada em uma parte muito afastada da floresta. Os rapazes, agindo, tiraram as partes da jovem dos sacos para ver como estava a situação do corpo dela. A primeira parte tirada foi a parte superior. A moça estava virada de cabeça para cima e parecia estar olhando fixamente para eles. Em tom de deboche, eles riram e perguntaram se ela gostou deles, e tiraram a mordaça. E ao retirarem a peça, a moça disse: "Io Kasai", que em português quer dizer culpados. Os 2 rapazes se assustaram e saíram correndo, deixando para trás a foice que levaram para cortar galhos no caminho. Dias se passaram e a senhora Aika, preocupada com a filha, foi até o canteiro de obras da linha férrea para ter notícias dela. Lá chegando, encontrou com o responsável da obra e quis saber sobre Maricô. O moço disse que só a viu no dia do pagamento e que depois ela sumiu. Os rapazes temeram que a presença daquela velha senhora ali, procurando pela filha, poderiam fazer com que suspeitas chegassem até eles e a chefia começasse a investigar ali, e assim encontrar pistas para os incriminar. Pois eles gastaram um bom dinheiro com as bebidas por conta do susto que levaram ao ver a moça morta falar, que levantaram desconfianças de alguns que perguntaram onde eles haviam conseguido tanto dinheiro para beber, já que todos trabalhavam no mesmo local e ganhavam o mesmo. Como eles não podiam falar que era o dinheiro da moça, resolveram pagar bebidas para todos, para que se calassem. Pois sabiam que se os contratantes das mãos de obra chegassem ali e perguntassem algo, alguém poderia dar com a língua nos dentes e comentar sobre o dinheiro a mais que eles tinham. Diante disso, resolveram chegar perto daquela senhora e discretamente disseram que não sabiam quem era, mas que viram uma moça da obra seguindo na direção da floresta mais densa da vila Inunaki. Dona Aika estranhou porque a vila não ficava perto e eles não moravam lá. Como eles poderiam saber que ela foi naquela direção? Mas preferiu não comentar, porque eles não pareciam boas pessoas. Só os agradeceu e saiu na direção que eles indicaram. Os rapazes, então desconfiados da velha senhora, não os ter questionado como eles sabiam uma direção tão distante que a moça havia tomado, resolveram então segui-la discretamente. Ao se distanciarem do local das obras, chegaram perto da senhora Aika, dizendo que estavam preocupados com ela sozinha na estrada e que, com isso,
iriam acompanhá-la na busca. A senhora agradeceu, mas recusou a oferta. Todavia, os rapazes, mesmo sendo horário de trabalho, insistiram. Afinal, eles precisavam reaver a foice que esqueceram no local de descarte. A foice estava numerada e a numeração estava vinculada ao nome deles. E se alguém encontrasse a foice junto ao corpo de Maricô, eles estariam ligados à morte dela. A senhora Ica, sem alternativas, resolveu permitir, mas precisaria estar preparada para algo que eles, porventura, pudessem fazer contra ela. Afinal, ela era idosa e não tinha chances de se defender, caso eles tentassem algo. Depois de algumas horas de caminhada, eles chegaram até a entrada da floresta, onde eles haviam dito que viram Maricô entrar. E lá um deles perguntou: "Por que a senhora não nos perguntou como sabemos que ela veio para cá? Estamos muito longe." E a senhora apenas aceitou. A senhora Ica, sabendo que deveria inventar algo, pois sentia que corria perigo, falou: "Minha filha é uma jovem muito bonita e certamente chamou a atenção de rapazes iguais a vocês. Como são gentis! Se ofereceram para acompanhar. E como ela veio na direção da floresta, e aqui é muito fechado, vocês não quiseram mais ir, pois minha filha não pensa em namoro nesse momento, e isso os fez desistir." Os rapazes aceitaram as explicações e se ofereceram para irem além da mata para ajudarem a procurar Maricô. Com o coração disparado, a senhora Ica permitiu, pois ainda sentia perigo, mas não tinha meios de impedi-los de ir. Caminharam por alguns quilômetros e a senhora Ica percebeu que eles sabiam exatamente que direção estavam indo. A velha senhora pressentia que eles sabiam o que aconteceu com Maricô. Ao chegar ao local onde haviam deixado as partes do corpo e a foice, eles não encontraram nada e começaram a procurar, sem sucesso. Pararam e coçaram a cabeça como se perguntassem o que havia acontecido com o corpo da moça, bem como também com a foice. Depois de um tempo, imaginaram que algum animal selvagem tivesse devorado o corpo e ficaram aliviados. No entanto, não sabiam o destino da foice. Aí acharam que alguém poderia ter encontrado. E se isso aconteceu, logo alguém chegaria até eles, já que a velha senhora não cansaria de procurar pela filha. Então, em desespero, resolveram que matariam a senhora Ica ali mesmo. A noite já começava a se aproximar, e eles, com firme pensamento de agressão à pobre senhora, partiram para cima. Quando estavam prontos para atacar, ouviram algo se arrastando pesadamente pelo solo. Eles não viram o que era, e o estranho disso tudo é que logo em seguida nada mais se ouviu. Os rapazes, então, deram continuidade ao macabro plano de executar a senhora Ica. E um deles deu um soco na pobre senhora, que caiu e desmaiou. De repente, algo os atingiu nas pernas. Os rapazes, com uma dor lacerante, caíram. Boa noite. Nossos agradecimentos especiais ao Joseph, autor deste conto. Gostou dessa história? Não esqueça de deixar seu like, compartilhe com os amigos. E se você quiser enviar um conto, um relato, envie para nosso e-mail ou para o nosso WhatsApp, que estarão na descrição deste vídeo. A todos os nossos inscritos, o nosso muito obrigada pela companhia.